Olá, Paula. Olá, Cristina. Bem-vinda ao podcast My Choice, que é o seu podcast. E, portanto, eu hoje estou aqui como empréstimo porque vamos querer conhecer um pouco melhor a autora deste podcast. Quem é a Paula? Como é que gostava de se apresentar? Ora, eu sou a Paula, tenho 55 anos, quase 56, sou mulher, mãe portuguesa e depois também sou filha e neta e sou muito ativa, independente e da área da comunicação. A Paula já teve muitos ofícios. Lembra-se de onde é que nos conhecemos? Nós conhecemos, eu sei que foi um bocadinho antes, mas eu vou dizer que é da Choice. Nós somos as duas fundadoras da nossa Choice. Fundadora é uma forma de dizer. Está lá desde o princípio como eu. Sim, mas foi a Paula que fundou a empresa. A Paula é uma pessoa muito ativa. De onde é que lhe vem todo esse frenesim? Tem a ver com o facto de ser a mais nova de 3 filhos? Foi o que lhe deu essa energia? Eu acho que deve ser uma conjugação de várias coisas, não é? Primeiro, eu acho que venho de uma linhagem de várias mulheres ativas, portanto, não fui eu, já vinha de várias mulheres fortes. E eu acho que sim, o ser a mais nova, ter um irmão 5 anos mais velho, depois a minha irmã, que somos praticamente gêmeas, portanto temos uns meses, 13 meses de diferença, eu acho que dá muita genica e muito, tinha que fazer coisas para ou seja, já havia o rapaz, já havia a rapariga e eu tinha que me destacar e acho que é essa a minha propósito de vida. Como é que a sua infância influenciou? De que forma? Eu sei que teve uma infância muito rodeada de mulheres fortes, mas também teve uma infância que a marcou pelo facto dos seus pais se terem divorciado. Que impacto é que isso teve na sua formação como pessoa? Sim. Eu gostei muito da minha infância, sou de Lisboa, tive muita proximidade com os meus avós e com a minha mãe, menos com o meu pai, mas não acho que tenha assim nada de grave para me queixar. Acho que fomos muito acarinhados e muito acompanhados e por isso acho que tenho boas recordações da infância. Sim, tenho um evento interessante, o facto de os meus pais, a minha mãe era muito nova, quando casou tinha 18 anos, esperaram para casar, portanto era muito nova e o meu pai era 12 anos mais velho, já tinha 30, ou seja, ela teve que esperar pelos 18 e ele queria casar antes dos 30, portanto estavam ali naqueles preconceitos da época dos anos 50, 60 o 64, aí que o meu irmão nasceu em 65 e por isso era tudo muito novo para a minha mãe, não é? E para o meu pai também, acho que eles tiveram de repente também logo 3 filhos, não é? E depois a minha mãe resolveu separar-se, porque na altura o meu pai queria muito uma família, mas também queria as outras coisas da vida e eu acho que isso não era muito compatível, até porque eu sinto que a minha mãe já tinha tido essa experiência em relação à mãe dela e normalmente os filhos ou fazem exatamente igual ou fazem o oposto. A minha mãe fez o oposto, deu a devido tempo, mas percebendo que não iria ter ali o parceiro que ela desejava, deu-se ao direito de se separar. Ao fazê-lo, o meu pai não estava a contar, não é? Era um senhor da altura e não soube lidar muito bem com esse tema, e apesar da minha mãe, nós íamos visitar o meu pai e mantivemos o contacto, ele começou a procurar outras oportunidades de vida. Estávamos à beira do 25 de Abril, portanto em 74, e uma das oportunidades que ele achou que seria útil era ir para Angola, para Luanda, onde estava o irmão, bastante bem de vida, e tinha lá a mulher e 2 filhas, e portanto ele achou que tinha o direito e levou-nos, sem avisar a minha mãe, na véspera do meu aniversário, resolveu levar-nos para Luanda. Acho que
Não sei como é que a minha mãe não morreu do ataque de asma naquela noite, quando não sabia onde é que estavam os filhos, e foram extraordinários os meus familiares para nos reaver. Hoje em dia eu acho que se chamaria rapto parental, mas naquela altura os pais podiam viajar sem dar notícias à mãe. Já as mães e as mulheres não podiam viajar sem a ordem dos maridos, acho eu, não sei as leis todas na altura, mas acho que os direitos não eram exatamente iguais, e portanto aqui foi uma situação complicada. Eu só me recordo, e as pessoas podem dizer assim, então onde é que estavas no 25 de Abril? Bom, eu estava em Luanda quando o 25 de Abril aconteceu de 74, aliás eu cheguei na véspera do meu aniversário e só me recordo porque me lembro que chorei, uma bebé faz 4 anos, não é? Portanto queria a minha mãe, não é? E portanto só me lembro, eu não me lembro de muita coisa, mas lembro-me desse aniversário que foi marcante, faltava-me a minha mãe. Depois lá tivemos muito bem, fomos bem acompanhados, fomos à escola e estávamos muito bem, mas foi uma grande alegria quando fomos resgatados. Parecia, dava um filme, como conseguimos ser resgatados de volta e com perigo, não é? Porque rebentou a Revolução e isso teve muito impacto nas colónias e, portanto, nós as 2 raparigas viemos antes e o meu irmão ainda ficou mais tempo e, portanto, foi um susto até ele conseguir também regressar e poder ter corrido tudo muito mal, não é? Portanto, acho que isso marca um bocadinho, ou um bocadão, a minha infância. Mas depois foi muito agradável, fomos acolhidos pela minha mãe e pelos meus avós maternos. E gostei de estar, morávamos em Benfica e foi muito giro. Deve ser das suas primeiras memórias de criança, essa experiência. Teve algum impacto depois no seu crescimento? Sim, teve um impacto, porque teve um impacto na minha mãe. É diferente ser um casal a tomar conta de 3 filhos ou ser uma mãe a tomar conta de 3 filhos, até porque o meu pai, depois daquele grande desaire, resolve na mesma, em vez de voltar para cá, resolve que se calhar tinha mais oportunidades no Brasil, portanto ainda foi para mais longe, ninguém estava a contar com nada disso, e muito menos a minha mãe, que era uma miúda muito jovem e que trabalhava e que teve que tomar conta de tudo, enquanto o meu pai tentava e conseguiu ter uma vida boa e de sucesso no Brasil, mas assim não havia internet, não havia telefones, ele fez um grande esforço no arranque para continuar os contactos, mas a partir de uma certa altura tenho 3 irmãos brasileiros, portanto ele de outras 2 relacionamentos, e portanto ele também teve que se desligar um bocado de cá para fazer a vida lá. Isso significa que nós os 3 não tivemos um acompanhamento que eu acho que todas as crianças devem ter, que é ter um sistema familiar o mais lato possível para acompanhar o seu crescimento, mas a minha mãe foi inexcedível, obviamente, com toda a sua humanidade à mistura, e fez o seu melhor, e portanto eu acho que sou fruto disso, de ter que ser autónoma e independente, e a minha mãe, quando nos mudámos para a casa nas Avenidas Novas, que foi uma enorme decisão dela, não é? De estar ao pé das escolas e ao pé do trabalho dela para nós podermos circular, e circulámos, e portanto deu-nos chave de casa, e nós hoje em dia, não é? Com 10 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, circular pelas ruas cheios de indicações, e com a minha mãe por perto, obviamente, que ela trabalhava ali ao pé, para irmos para a primária e depois para a Marquesa da Lorna para a preparatória e depois para o Filipe de Lencastre para o liceu, e sempre com capacidade para o fazer. Essa postura de iniciativa e de tomar até algumas decisões que poderiam ser arriscadas para a época, já vem de trás, já é uma herança da sua avó, não é assim? Sim, ou até da minha bisavó, porque era um domingo da parte materna, não é? Que é a que eu conheço melhor. A minha bisavó era do Minho, casou com o galã e o fidalgo da altura, que andava sempre de roda dela, e tiveram 6 filhos, mas era um estroina e portanto também não teve o parceiro que se calhar que ela gostaria, e portanto resolve divorciar-se. Estamos em 1930, 20, 30, portanto foi muito corajosa, não é? Portanto a coragem não vem de mim, já vem muito, e não só fez isso, como por acaso a minha avó tinha que, naquela altura, como era a mais velha de 6, tinha 8 anos, mas tinha por lei que decidir se ficava com a mãe ou com o pai. Ela achou aquilo uma afronta e disse ao juiz: eu não escolho. O juiz achou-lhe imensa graça, e ela então disse: olha, então hoje em dia isto também não seria provavelmente muito bem visto, mas o juiz disse: eu tenho a minha mulher, não temos filhos, tu vens até Coimbra e ficas uma temporada connosco e depois decides. E ela depois obviamente decidiu descer até Lisboa e juntar-se à mãe e aos 5 irmãos, e viveu sempre em Lisboa. Portanto
minha bisavó foi muito corajosa, não é? Vir sozinha do campo para a cidade, e depois a minha avó, que morou sempre em Lisboa e também teve os seus 3 filhos e casada também de longa duração, até resolver também divorciar-se, porque achou que, sendo um outro tipo de marido já diferente, também tinha os seus desvarios, e depois de criar os filhos ela resolveu que já chegava, e portanto terminou o relacionamento e tornou-se au pair da filha jovem, de uma miúda de 8 anos, de um maestro Foster, muito conhecido, que viajava pelo mundo inteiro, e viajou pelo mundo inteiro, morou em Nova Iorque e Berlim, e morou em Nice, e visitou tudo o que havia para visitar. E portanto ela também teve a minha avó teve um grande papel, primeiro porque, como a minha mãe se separou, nós fomos para a casa dos meus avós, portanto eu lembro-me de ser pequenina e querer ser da altura da minha avó. Ora, a minha avó tinha 1,42 m, portanto eu tinha que ser muito pequenina para achar que ela era uma torre, tal era o poder que ela exercia sobre mim, o fascínio, e eu acho que ela era uma grande mulher. E que teve capacidade para se adaptar às várias fases, e foi ela que me levou ao Brasil para visitar o meu pai. Tinha eu 10 anos, por isso o meu gosto pelas viagens e pelo desafio de morar em vários sítios e de estar à vontade com isso, e ter curiosidade pelo diferente, também veio desta abertura, que já vem da minha bisavó, da minha avó, e depois a minha mãe, que por acaso eu morei e estudei 1 ano nos Estados Unidos, enquanto estudante estrangeira, em casa de uma família, mas a minha mãe aos 15 já o tinha feito, porque o meu avô na altura achou que seria importante para a formação da minha mãe, portanto uma miúda de 15 anos, há muito mais anos atrás, não é? 1950, 60, ir para um convento em Paris estudar durante 1 ano, portanto acho que foi muito mais corajosa do que eu, que fui já nos anos 80, ainda não havia internet, mas lá fui nos anos 80 para os Estados Unidos também estudar. Como é que foi essa experiência? Foi muito gira, primeiro porque há 1 ano de preparação, e a AFS Intercultura, e que eu sou completamente a favor dessa organização, que prepara estudantes para irem viver e experienciar como é que é ser um membro de uma família. Portanto, não é ir estudar e estar isolado, é estar no seio de uma família, para se perceber que as famílias têm todas as suas idiosincrasias, mas também são todos humanos, e por isso essa abertura à diferença e à diversidade vem-me também muito daí. Eu gostei imenso. É muito dura a experiência, tem uma vantagem, que há uma data de estudantes portugueses que se unem e cada um vai para o seu país e para as suas famílias, portanto ficamos amigos para a vida, não é? E depois lá também, porque conheço outros estrangeiros que também estão na mesma situação, portanto na minha escola estava uma finlandesa, e há imensas atividades, e depois é muito giro estar no seio de uma família. Era um casal com uma filha, cá eu era a mais nova, lá eu era a mais velha, porque ela era 1 ano ou 2 anos mais nova que eu, e é muito gira essa diversidade, essa experiência, dura, mas também muito formativa. Em que zona dos Estados Unidos é que esteve, e como é que foi vivenciar a experiência de diferença de Lisboa, que conhecia, para ir para um país em que não conhecia bem a língua, e numa zona que também não era Nova Iorque, não é? Exatamente. Nós pensamos nos Estados Unidos e é sempre mais ou menos os mesmos sítios, de Los Angeles ou Nova Iorque. Não, eu fui para o estado mais importante dos Estados Unidos, que é Iowa, que é onde começam as primaries, que é onde, quando há filmes, há sempre alguma coisa, alguém refere a Iowa, porque é no meio do nada, mas é o coração profundo, a América profunda, rural, o estado do milho, mas onde faz sentido estar, em termos de, são conservadores, mas também são democratas, por isso foi muito interessante. Fui nos anos 80, apesar de ser, portanto eu saio de uma capital de um país, muito atrasado obviamente, mas vou para uma pequena cidade, uma vila com 5.000 habitantes, mas que a escola era melhor que a minha em Lisboa, todas as lojas e tudo, tudo em grande dimensão, não é? Havia corredores inteiros de refrigerantes e de cereais, cá havia 2, e ainda bem, mas foi um choque cultural e de diferença e de valores e de princípios, mas que eu senti lá que todo o sistema educativo estava preparado para qualquer pessoa se sentir que era capaz,
Não tenho dúvida nenhuma. Eu senti que se tivesse lá ficado, todas as coisas que eu sonharia e queria fazer, eu iria conseguir concretizar, porque o sistema está para tirar o maior partido do que a pessoa sabe fazer, não é para dizer que é mau nisto ou que chumba naquilo, não, é o que é que a pessoa, eu cá jogava voleibol, quando fui para lá continuei a jogar voleibol, fui considerada most valuable player, porque eu cá jogava todo o ano e eles lá jogavam 3 meses, portanto eu tinha muito mais horas de treino, não foi por acaso, e eu tinha mais horas de treino cá quando cheguei lá. E é tudo, dão prémios, dão oportunidades. Fui convidada pela Universidade do Hawaii para ir para lá estudar para ser jogadora de voleibol na faculdade, mas também me convidaram outras da própria Iowa. Por isso o sistema está montado para a pessoa se sentir bem e tirar o máximo partido do que consegue fazer. E isso ajudou a crescer de uma forma diferente que não teria acontecido se continuasse a estudar cá? Eu acho que foi muito importante esse distanciamento em relação a cá, porque me deu outra abertura, coisas que eu só mais tarde me vim a perceber a utilidade que tiveram. O facto de estar muito à vontade com o inglês, eu hoje em dia trabalho em inglês todos os dias, tive e trabalhei clientes e multinacionais na área da comunicação e agora na parte de coaching e facilitação. A rapidez, porque aprendi a escrever com todos os dedos das mãos e isso deu-me uma vantagem competitiva enorme, acho que foi muito útil, foi. E o inglês então foi muito importante, não é? E depois, seguindo esse exemplo em que a Paula foi acolhida noutro país para estudar, mais tarde acabaria por fazer o mesmo na sua casa e acolher também um aluno de outro país. Sim, acho que foi muito engraçado porque nós éramos muito jovens. Eu quando estive nos Estados Unidos eles também eram jovens, eu não tinha percebido. Os meus pais tinham 40 e poucos anos. E agora cá, em 2006, quando nós acolhemos o nosso filho tailandês, chamamos de filho porque são pais e filhos, o Neng, nós também éramos muito jovens, não é? Eu tinha 37 anos e o meu marido tinha 35 e achámos que podíamos ter um adolescente. Foi bom para termos um preview do que era ter um adolescente. Nós tínhamos o Francisco com 4 anos e a Margarida com 1 ano, não é? Mas também foi um bocadinho arriscado, não é? E foi uma grande experiência que ainda hoje mantemos contacto tanto com a minha família americana como com a família tailandesa e temos essas ligações e é muito enriquecedor. Para mim, as viagens fazem sentido se forem viagens do coração e das emoções, que é ir para os sítios onde tem pessoas, porque quero ver com os olhos deles os sítios deles, não? Sim, eu posso ir visitar e vou como turista, mas é muito diferente ir para sítios onde há pessoas que têm lá raízes. Portanto, quando vai de viagem, o objetivo nunca é ficar num resort maravilhoso e não sair dos portões, é isso? Por mim não é, é óbvio que eu não moro sozinha e portanto tem que haver concessões, mas por mim será conhecer e estar com pessoas. Muito bem. A Paula há pouco falou no desporto, que praticou quando estava nos Estados Unidos. O desporto sempre foi também uma das suas áreas de eleição, como foi o balé. A partir daí veio uma outra experiência. Como é que foi esse crescimento entre o desporto e o balé? Uma dicotomia aqui de ou a cultura ou o desporto, sendo que o desporto também não deixa de ser cultura, mas foi difícil escolher entre um e outro? Primeiro comecei pelo balé, como todas as miúdas, e tive a extraordinária oportunidade de ser aluna da Margarida Abreu. E depois, quando vou para o liceu, a minha irmã já jogava voleibol na equipa feminina. O Filipe Alencastre só tinha, e ainda hoje só tem equipa feminina, acho eu, e é a mesma professora Adelaide Patrício que está à frente, que é extraordinária, uma senhora já de alguma idade, mas que a longevidade está a funcionar, e portanto, como estava lá a minha irmã, eu também me candidatei e fui escolhida para o vôlei. Ao fazer isso, naturalmente que o balé ficou um pouco para trás, até porque aquilo eu fazia no próprio liceu e portanto a transição aconteceu de forma natural porque era o desporto que estava disponível. Aliás, eu posso dizer que há muitas coisas na minha vida que eu não escolho propriamente, eu deixo acontecer e depois só tenho um foco, que é tirar o maior partido daquilo que me acontecer. Há coisas que eu não controlo, mas naquilo que controlar, que é
isto vai resultar para mim, é o meu único objetivo. E por isso no vôlei fiz, e joguei 8 anos, 10 anos, joguei campeonato europeu, nacional, federado, e foi uma experiência extraordinária que guardo principalmente colegas e amigas, não é? Que é o que eu acho que nós tiramos de cada um dos bocadinhos, é as pessoas que ficam connosco, não é? E é isso que eu gosto. E também desafiamos-nos a evoluir. E depois é bom porque esta consciência do corpo, seja em balé, seja em voleibol, que eu gosto por ser um desporto coletivo e ter uma rede ao meio, portanto não há nenhum contacto com os adversários, portanto tem que ser, nós temos que ganhar pelo ponto que conseguirmos lá pôr, não é? Portanto, eu gosto, e por ser coletivo, o ponto não é só meu, e eu era distribuidora, portanto, o ponto normalmente eu preparava o ponto para alguém o finalizar, nem era eu, e isso dá principalmente uma ótima estaleca para ser líder de empresa, líder de equipas, em que tem que ser todos, não há um que consegue as coisas, e isso vem-me do desporto e do voleibol, que é uma ótima preparação para trabalhar em equipa. E depois deixou o desporto porque a vida aconteceu assim ou foi uma decisão? Eu acho que parei, depois já estava na faculdade, ao mesmo tempo era atriz e tinha trabalhos como atriz e por isso naturalmente, mas mesmo em desporto ainda fui abrir a secção feminina do Sporting, que foi fomos campeãs nacionais, foi uma sensação muito boa, não é? Foi muito gira. Mas sim, depois basicamente parei e deixei correr a área profissional mais, de estudar e profissional, e depois o que eu mantenho é esta consciência do corpo, de yoga, de pilates, de caminhadas, por isso é bom os jovens fazerem desporto e trabalhar o corpo muito quando são jovens, porque eles vão ter essa vontade, essa necessidade de se acompanhar ao longo da vida. E também foi atriz, como referiu há pouco, aliás uma atividade que começou muito cedo. Como é que foi essa experiência? Podemos dizer que eu, durante a primária, nos festas de final de ano, eu fazia sempre montes de papéis. Portanto, os meus familiares consideravam, e bem, que eu provavelmente ou tinha jeito ou tinha gosto, porque até da abelha fiz, e hoje em dia sou casada com um senhor abelha que se chama Abelha, portanto havia ali uma premonição. Portanto, isso de facto acontecia-me e eu tinha essa exposição. E por isso, quando abriram as inscrições para o teatro musical Annie em Portugal, do empresário Sérgio Azevedo, a minha mãe, quando viu aquilo, achou, isto é para a Paula, não é? Claro que hoje em dia podia-se chamar trabalho infantil, a mãe ser agente, mas acho que isto se casou, aquilo que ela via, sim, era um bocadinho o palhaço lá de casa, não é? Com esta oportunidade. E a verdade é assim, se eu não interessasse para nada, não me tinham escolhido. Eu fui escolhida entre 600 candidatas e fui escolhida para a Annie. Portanto, eu acho que ela teve alguma visão. Mas hoje em dia talvez fosse considerado trabalho infantil. Mas foi uma experiência de uma vida. Eu tinha 12 anos, fiz 13, fui escolhida para a Annie. E depois de resiliência, nunca pude fazer de Annie, porque foi o ano em que eu cresci e ficava do tamanho da Rita Ribeiro. Portanto, não podia ser, mas eles consideraram que eu tinha importância estar em palco e, portanto, das várias órfãs, que éramos 8 em palco, eu estava sempre, fazia, obviamente, Pepper, que era a mais mandona, não devia ser por acaso, e por isso geria o cão, que tinha que passar de um lado ao outro, passávamos a vida a dar-lhe madalenas. Hoje em dia, a proteção dos animais não nos teria dado, não poderia ser, mas ele para andar de um lado para o outro do palco, lá ia uma madalena, que eram fantásticas, lá do Teatro Maria Matos, e conheci todos os atores, o Nicolau Breiner, a Manuela Maria, o Armando Cortês e todos os atores, José Raposo, todos os que hoje em dia são as grandes figuras. Eu tive a possibilidade de me cruzar e começar com eles, a Noémia Costa, foi uma sensação extraordinária. E até podemos ver na primeira telenovela portuguesa. E depois, o que teve graça foi, aos 12 fiz aquilo, nunca mais falou no assunto, portanto, continuei a estudar e depois vou para os Estados Unidos. Quando volto, recebo um convite para participar na Passarela, uma novela a série de novelas portuguesas começou na Vila Faia e houve várias e terminou com a RTP, com a Passarela. E eu fiz parte dessa, era escrita pela Rosa Lobato Faria, tinha a Ana Zanatti, tinha a Carmen Dolores, com quem eu contracenava, tinha o Fernando Mendes e foi também era do Tilo Krassman, a música, na Edipim, portanto, foi uma coisa extraordinária que me aconteceu.
Mas ao mesmo tempo também entrei na faculdade, portanto eu fiz isso e ao mesmo tempo entrei na faculdade em comunicação social e portanto eu costumo brincar a dizer que a minha vida é o plano B, só porque eu normalmente não faço propriamente escolhas, vou andando e depois transformo as coisas em alguma coisa que me seja útil, e por isso não segui propriamente essa via de atriz, fiz tudo para que me convidaram, mas não era um meio que era muito organizado e portanto era de quem eles se lembrassem e portanto às tantas eu também saí da frente e tenho uma responsabilidade, hoje em dia tenho uma maturidade, posso dizer, eu tive responsabilidade porque eu também não lutei por isso, porque alguém quisesse mesmo, e ainda por cima com as minhas características, eu tinha feito acontecer, tinha que ter escrito coisas, ir propor, e não fiz nada disso, também porque estava ocupada e estava a fazer outras coisas, estava a estudar para o meu próximo desafio. E foi para a universidade a pensar seguir comunicação, mas não era a comunicação que faz agora, não é? Eu acho graça porque eu tinha notas para entrar onde quisesse e pus como primeiro comunicação social, não pensando em nenhuma, por exemplo, não pensei em jornalismo e acabei por fazer 3 anos de jornalismo na RTP, porque o estágio e o centro de formação da RTP, um ano fazia, de acordo com a Universidade Nova, fazia formação em jornalismo televisivo e foi o ano que eu acabei, era jornalismo televisivo e portanto foi isso que eu fiz e depois desci à redação e foi uma ótima experiência durante 3 anos com o Carlos Vargas, o Luís Ferreira Lopes, que era meu colega, e portanto trabalhei a área da economia e fizemos um programa diário que era o Financial Times, que gostei imenso de fazer, mas depois estava à altura do boom da comunicação empresarial e fui convidada e aceitei para ir para esse lado. Até porque eu sempre tive tanto respeito pelo jornalismo, achei que era preciso imensa cultura geral, imensa capacidade e eu não sentia que tinha essa cultura, não tinha. E respeitava muito isso. Acho que me faltava saber muita coisa, se calhar podia ter ido aprendendo enquanto fazia. Mas cheguei a ter um convite para a SIC, que tinha acabado de abrir e hesitei e não tive coragem de saltar da RTP para a SIC e isso tenho pena, acho que teria sido importante para mim, era outra vida, ainda cá estamos, logo vemos, mas isso não fiz, mas pronto, mas depois aceitei o outro convite e fui para a área das agências de comunicação. E como é que foi essa experiência de ir para a área das agências de comunicação quando estavam a começar, nessa altura, começava-se a ouvir falar em agências de comunicação, mas por outro lado não eram ainda muito bem compreendidas no mercado da comunicação. Foi duro? Eu acho que eu tive uma grande vantagem que eu falava a mesma linguagem dos jornalistas e por isso fiz enormes e ótimas parcerias porque percebia o que era notícia, ajudava os clientes a perceber o que é que deveríamos de facto enviar para os meios ou não, e isso ajudava ambas as partes, ninguém tentando impingir nada a ninguém, e eu acho que essa foi a maior mais-valia que eu tive, conseguir ser útil aos dois meios, às empresas que precisavam de comunicar através dos meios de comunicação social sem ser espaço pago, porque não informação que fosse útil para os seus clientes, consumidores, quem fosse, e a parte jornalista que por muitos meios que tivessem, e tinham muitos meios comparados com atualmente, não é? Mas mesmo assim faltavam sempre recursos, e o facto de nós prepararmos e os pormos a par daquela empresa, nenhum jornalista consegue ser especialista de todas as áreas que tem que cobrir. Mesmo, ok, ele era de economia, mas há o setor da indústria, há o setor de farmacêutico, e o facto de nós podermos dar-lhes resumos, sumários, obviamente com deontologia, ética e responsabilidade, do que é que poderia ser notícia importante, poupava-lhes muito tempo, e portanto essas parcerias eu acho que foram muito úteis. Obviamente com a independência de que nós nunca, eles decidiam o que publicar e o que não publicar, e nós tínhamos que gerir os clientes em relação a isso. Eles não mandavam nos meios e os meios decidiam o que publicar. E isso também os ajudava a eles. Eles continuavam a ter acesso às fontes de informação que estavam informadas e tinham perfeita noção das expectativas que podiam ter ou não ter. E isso acho que foi muito útil. E criou mais espaço e mais transparência, porque antes, ou seja, eles pagavam o espaço e diziam o que queriam ou não tinham espaço. Eu acho que era importante a informação chegar através dos meios de comunicação social às pessoas. Portanto, houve muito mais informação, muito mais transparência. É preciso ver que naquela altura não havia redes sociais, portanto, as pessoas ouviam na rádio, ou na televisão, ou nos jornais, ou não se sabia, não é? Como é que vê a evolução das agências de comunicação dessa altura para os dias de hoje?
Acho que alargaram o âmbito de atuação e bem, alargaram os públicos a que chegam. As agências atualmente não chegam só através dos meios de comunicação social e podem fazê-lo e continuam a fazer exatamente o mesmo serviço, mas também as empresas passaram a ter a possibilidade de comunicar diretamente com os seus públicos através de todo o meio digital. Portanto, os meios diretos das empresas hoje em dia são tão válidos como os outros. Eu continuo a considerar que sempre que houver um intermediário, a credibilidade é muito útil e relevante e, portanto, eu continuo a defender essa via de comunicação, mas alargamos. Agora, os meios podem falar através das redes, podem falar através do seu próprio website e utilizam tanto escrita, como oralidade, como evento, como vídeo e, portanto, podem chegar mais depressa às pessoas e ir também ajustando as suas próprias linguagens. E nessa altura em que a Paula começou a trabalhar em agências de comunicação, como é que os próprios clientes, as grandes empresas, a Paula trabalhou com grandes empresas, que visão é que eles próprios tinham do trabalho da agência de comunicação? Eu acho que foi uma aprendizagem para todas as partes. E assim como eu também tive que aprender o que era e como funcionava uma agência de comunicação, e ainda bem que estavam pessoas já mais abalizadas para me ensinar de momento zero coisas que eu não sabia, e por isso eu acho muito bom haver a formação, mas também acho muito bom aprender enquanto se trabalha e a partilha entre colegas. Assim como eu tive que aprender, as empresas também aprenderam. Portanto, nós fizemos sempre muita formação a todas as pessoas que tinham que lidar com os vários meios e isso continua a acontecer. De tal forma que muitas vezes as pessoas das agências de comunicação, os jornalistas vêm para as agências, os das agências vão para os departamentos de comunicação e marketing das empresas, porque o know-how circula. É a mesma coisa na área da consultoria. Portanto, nós somos consultores desta área de comunicação empresarial, como há os consultores da área de gestão e muitos depois vendem projetos ou ideias e depois vão executá-las nas empresas. É a mesma ótica. E, entretanto, a Paula resolveu criar também a sua própria agência. Sim. Há 23 anos, numa altura em que era uma mulher entre homens a liderar agências de comunicação. Sim, eu acho que foi muito interessante, porque sim, de facto, a maior parte do espaço ainda era muito masculino, a parte feminina já existia, mas muitas vezes não em cargos de liderança, mais na área de execução, e por isso ter tido essa possibilidade e essa ambição, e também esse apoio, porque eu tinha a ambição, mas eu acho que também estive nos momentos certos, em sítios certos, e houve as várias pessoas, como a empresa onde nós arrancámos, não é? Que foi a nossa incubadora, fala-se muito das startups e das incubadoras, e a Choice também teve uma incubadora que ajudou a criar os procedimentos e a própria equipa, não é? Que transitou. E, portanto, eu acho que eu sou corajosa, mas sou cautelosa. Portanto, eu acho que do zero e sem alguma entourage, eu não teria dado, pelo menos naquela altura, não teria dado o passo. E assim dei-o com maior confiança, portanto dei-o dentro mais da minha maneira de ser e estar. Mas sim, depois eu acho que eu nunca pensei muito nisso, eu era uma mulher, acho que agora temos mais consciência disso, de que aquilo que, e não fui a única, porque na área das agências de comunicação houve muitas outras mulheres que também estavam a liderar essas áreas, principalmente na área da assessoria de imprensa e de consultoria de comunicação empresarial, e portanto houve várias mulheres e eu tive várias colegas minhas, e isso é que foi engraçado, porque fomos várias a tornar-nos diretoras de agências e algumas donas de agências, e é giro porque esse movimento aconteceu a todas, não me aconteceu só a mim. Que sonho é que tinha para a Choice nessa altura? Eu acho que eu não pensava muito a médio ou longo prazo, era mais imediatista e sentia uma enorme responsabilidade de fazer funcionar, prestar um bom serviço e estarmos todos bem. Portanto, não tinha, acho que fui mais vivendo o ano a ano, quase não acreditando, somos capazes, e eu acho que a partir de uma certa altura é que descolei e disse, não somos capazes, já tens 10 anos disto, mas eu acho que demorou algum tempo para achar que não só tinha corrido bem, como podia continuar a correr bem. Que impacto é que teve o facto de se tornar empresária? O que é que esta experiência contribuiu para os seus conhecimentos, a sua forma de vida? O que é que foi aprendendo neste papel de empresária?
Eu acho que foi muito giro, porque eu primeiro não tenho tendência a ver-me como empresária ou empreendedora, e acabei por ser, e não foi nada muito estruturado ou planeado. Acho que me ajudou o facto de, eu acho que os melhores são os que são melhores empregados, também são bons patrões, porque eu revejo-me as minhas necessidades e as necessidades de quem trabalha comigo. Para mim é tudo para ser respeitado, e por isso eu acredito mais em parcerias e sermos pares a trabalhar do que quem manda mais ou quem tem o poder. Eu acho que isso ajudou muito, e eu acredito na liderança feminina por isso, que é é muito mais mães e irmãs para trabalhar uns com os outros, e isso ajuda, porque agora, não é? Depois fala-se muito da empatia, da colaboração, mas antes eram trabalhadores e era para trabalhar e havia os diretores e quem mandava, e eu nunca tive essa postura, e acho que outras pessoas à minha volta não tiveram essa postura, e eu acho que agora fala-se disso, mas nós já fazemos isso desde sempre, e portanto eu acho que o sucesso daquilo que nós temos criado tem sido essa postura de estarmos uns para os outros e com os outros. É óbvio que eu também fui crescendo interiormente enquanto empresária, e se calhar era mais diretiva e mais tensa principalmente do que se calhar sou hoje, não é? Fui aumentando a confiança em mim, que não tinha tanto. Portanto, eu era um bocado mais liderada pela responsabilidade e pela ansiedade. E portanto era para fazer. Eu acho que devia ser um bocado difícil estar ao pé de mim, porque eu era liderada pelo receio, não era porque somos muito capazes. Nós vamos ser capazes porque temos que ser capazes. E isso não deve ter sido 100% fácil, mas acho que agora tenho mais calma e já é mais fácil lidar comigo. Curiosamente, a Paula vinha da área de consultoria e de assessoria de imprensa e cria uma agência cuja gênese é edições e publicações, apesar de também ter essas áreas. Como é que isto acontece? Isto acontece porque eu sou aberta ao desafio e não digo que não, sou mais de dizer sim e depois logo vejo como é que me adapto. E portanto, como essa era uma área, eu vinha da assessoria de imprensa e depois subcontratávamos empresas que faziam a parte de conteúdos e design, e portanto havia uma oportunidade. Eu já tinha visto as agências de assessoria de imprensa a crescer e a conseguir fazer isso bem, mas faltava-lhes esta parte. Porque subcontratar, porque não fazer? E portanto a Choice passou a tem essas competências, assim como tens da assessoria de imprensa ou da organização de eventos ou de toda a área do digital, e foi uma oportunidade que estava no mercado para tomar conta. Ou eram agências de publicidade que o faziam, mas que não tinham tanto esta noção jornalística. Portanto, eu aliei ser jornalista à assessoria de imprensa, a suportes de comunicação e informação, que normalmente estavam nas mãos ou de gabinetes de boutiques de design, ou estavam nas mãos das agências de publicidade. E eu acho que nós faria mais sentido sermos nós a desenvolver. E como é que está a assistir ao crescimento e à consolidação da The Choice? Revê-se na forma como a agência se foi desenvolvendo e como se foi integrando no mercado? Eu tenho imenso orgulho da longevidade, da resiliência e da capacidade de adaptação de toda a gente que lá está, que podemos ser os mesmos, e fazemos a mesma coisa, mas já não fazemos a mesma coisa. E eu acho que nós somos um exemplo da capacidade de adaptação ao mercado e às diferentes ferramentas e instrumentos que estão à nossa volta. Nós continuamos a comunicar e a ajudar os nossos clientes a comunicar, mas o nosso dia-a-dia e a maneira como o fazemos, portanto nós já usámos fax, já usámos telex, já usámos telefone fixo, já usámos de tudo, todos os instrumentos, e continuamos a adaptar-nos às próximas formas de fazer. Ou seja, nós não nos atrapalhamos, podem mudar tudo à nossa volta que nós vamos continuar a comunicar. Como é que descreveria ou como é que gosta que a The Choice seja apresentada atualmente ao mercado ou aos potenciais clientes? É uma agência de comunicação empresarial com uma forte experiência e especialização em edições e publicações, mas com capacidade de utilizar os principais ativos que tem, que é o know-how e experiência em criação e gestão de conteúdos e de design, aplicada a qualquer instrumento de comunicação que as empresas necessitem. Pode ser assessoria de imprensa através dos mídia, pode ser suportes informativos, pode ser através de eventos, pode ser através das redes sociais ou de qualquer presença digital, marketing digital.
E, entretanto, lançou a semente da Choice, cresceu com a agência e resolveu partir para outro desafio, que foi o coaching, sem deixar a Choice, mas dando oportunidade às outras pessoas de ficarem a liderar. Isso foi uma grande prova de confiança na sua equipa. Eu acho que confiar neles sempre confiei. E também acho que também sempre os desafiei. E sempre tive preocupação que toda a gente crescesse como eu estava a crescer. E sentia a uma certa altura que era um bocado a tampa. Porque é mesmo assim, não é? Qualquer coisa vai à Paula. Às tantas é assim, e se a Paula não estiver lá? Como é que é? E a verdade é que o sistema autorregulou-se e organizou-se de uma forma maravilhosa e numa altura que eu tiro o chapéu a quem tomou conta. Porque foi 3 meses antes da pandemia e, portanto, a estrutura que criámos e a independência que dei, eu não a retirei. Portanto, a equipa tomou conta de se adaptar durante a pandemia, após a pandemia e estão aqui. E, por isso, só prova que são uma equipa extraordinária e que tem capacidade para qualquer desafio. Não estou preocupada com o futuro se pensarmos que deram conta de um desafio como a pandemia, não é? E nós tivemos uma coisa extraordinária que é, nós um dia estávamos a trabalhar no escritório e no dia a seguir estávamos a trabalhar todos em casa, como aliás já andávamos a fazer há algum tempo às sextas-feiras. A única diferença é que não voltámos para o escritório à segunda. Foi isto. E em vez de termos ido à sexta, fomos na quarta ou na quinta. E eu acho que esta resiliência, esta prova foi para mim extraordinária. E eu também sinto que foi muito importante para o desenvolvimento de todos. E a área de coaching surge já há 10 anos, portanto, eu quando tomei esta decisão de eu vou entregar e deixá-los liderar a Choice sem a minha presença, eu já tinha 5 anos da formação profissional, ética e rigorosa que fiz de coaching, com a maior organização do mundo da área de coaching, e fiz isso em primeiro lugar para mim, para perceber como é que era eu enquanto pessoa, como é que era eu enquanto líder e para aplicar a mim e na Choice. Portanto, o processo de independência da equipa da Choice já vinha a acontecer há 5 anos, não é? Entre 2015 e 2020. Em 2020 foi a decisão de não, eu agora vou para o campo, trabalho mas à distância e vocês tomam conta da empresa. E depois já passaram mais 5 anos, 6 anos e a verdade é que está a funcionar e muito satisfeita. E como é que está a ser a experiência no coaching? Sim. Eu revejo-me, gosto, vejo uma imensa utilidade e acho que deveria ser ensinado nas escolas a capacidade da pessoa ter mais noção de si, do seu impacto e como é que deve lidar com as outras pessoas e de ser mais autoconsciente e mais resiliente e ter momentos de reflexão seus antes de ir empaquetar os outros e depois quando está com os outros, estar com abertura para os outros. Portanto, todas as técnicas de coaching eu acho que são muito úteis para todas as relações interpessoais e quando trabalham em equipa e em organizações, ainda mais. Mas uma organização pode ser um sistema como o sistema familiar, não é? Que também tem as suas interdependências e as suas características. Por isso, sinto que é extremamente útil e que deve ser aplicado em muitas situações. O coaching ajudou a ser uma pessoa melhor? Eu espero que sim. Eu acho que a vida tem-me ensinado e as experiências ajudam-me a vir a aperfeiçoar-me e a melhorar. E eu acho que ter aquelas noções, aquilo que está disponível para toda a gente, estas áreas são úteis e podem ser aprendidas por todas as pessoas. Ainda se sente que o coaching é vítima de algum preconceito? Há uns anos havia muito, por exemplo, rivalidade entre os psicólogos e os coaches. Há alguma ideia, algum preconceito de que o coaching é vender um bocadinho banha da cobra, entre aspas? Sente esse preconceito? Eu sinto que as pessoas estão mais informadas
e que há mais conhecimento do que é e do que não é, e que estas áreas, assim como a psicologia, podem ser complementares e todas têm o mesmo propósito. No coaching nós trabalhamos pessoas sãs, com energia, com capacidade para pararem e refletirem e tomarem decisões. E o coaching rigoroso, profissional e ético, e que tem metodologias e que tem ferramentas próprias, é extremamente útil e eu acho que o mais importante será as pessoas informarem-se quais são as escolas, qual é o código de ética, portanto, é como massagista, como fisioterapeuta, escolher quem são os profissionais, de que ordem fazem parte e que metodologias, portanto, o consumidor tem uma responsabilidade de estar informado, para não ser indevidamente canalizado para situações em que não é este tipo de coaching que é o que eu, da minha profissão enquanto coach e de coaching, que é, nós acreditamos que as pessoas têm capacidade e se nós pararmos e criarmos espaço para as pessoas refletirem, elas conseguem chegar às suas próprias conclusões, que é o que é diferente de um consultor, que foi o que eu fui toda a vida, que é dar soluções ao cliente. Com o coaching, a pessoa encontra as suas próprias decisões, obviamente com um parceiro. E também está provado e estudado que quando nós temos uma parceria, nós comprometemos-nos mais com um processo de melhoria contínua. E por isso eu acho, quando eu comecei há 10 anos, e há quem tenha começado há 20, no caso em Portugal quase não se ouvia falar, depois começou-se a ouvir falar mais em algumas entidades de maior dimensão e hoje em dia é bom saber que a palavra já não é estranha para todas as pessoas, porque eu há 10 anos, quando criámos, eu e as minhas colegas, uma marca, resolvi chamar-lhe Coaching Portugal porque era desconhecida ainda e, portanto, eu considerava que era importante ter um nome para não haver dúvida que era isto que fazíamos e não outras coisas. Não era formação, não era facilitação, não era outras áreas. Era coaching. Hoje em dia já é possível ter marcas sem ser esse o nome, porque este trazer para a agenda pública estes temas são extremamente relevantes para clarificar, para esclarecer. Esta é uma profissão que não desaparecerá porque ela tem dados concretos da utilidade que tem no desenvolvimento das organizações, de tal forma que as grandes empresas, eu trabalho com uma empresa sueca e uma alemã, as duas a prestar serviços de coaching a grandes organizações em programas de liderança e de desenvolvimento de líderes, que têm várias áreas, e que há estudos que provam que estes estilos de liderança fazem a diferença dentro das organizações para a produtividade, para a rentabilidade, para a gestão de tempo. É diferente. E hoje em dia as empresas estão a colocar isto nos seus próprios propósitos, nos seus próprios valores. São princípios de coaching. A Paula trabalha sobretudo com empresas estrangeiras nesta área do coaching. Isso é porque ainda existe essa percepção mais forte no estrangeiro do que cá e por isso há mais possibilidade de trabalhar com empresas estrangeiras do que portuguesas, ou simplesmente porque aconteceu por acaso? Mais uma vez estava em momentos certos, nos sítios certos e também é de ter feito por isso e portanto teve a ver com circunstâncias. Eu acredito que em alguns países, Estados Unidos, muito implementado, Norte da Europa, muito implementado, todas estas áreas de coaching, menos em outras, mas já com bastante força e em Portugal também. Tanto que estas entidades trabalham com grandes empresas portuguesas também. Voltando um bocadinho à parte familiar e ligando aqui o coaching, eu sei que a Paula diz por graça que o primeiro coach que conheceu foi o seu avô. Sim. Como é que é isso? Eu acho muito engraçado porque o meu avô era um empático. Adorava pessoas, não via nenhum perigo nelas e gostava de conhecê-las. Ele trabalhou na área de seguros de vida, numa altura em que não eram tão conhecidos e trabalhava numa empresa alemã e ele foi um enorme e fantástico vendedor de seguros porque ele não ia vender seguros às pessoas, ele ia conversar com as pessoas e no meio disso naturalmente que estabelecia relações de confiança que depois as pessoas percebiam a importância e a vantagem de terem esse seguro de vida e uma das provas máximas da sua empatia e gosto pelas pessoas é que o meu avô ia todas as manhãs a um café
e o empregado, a pessoa que lá estava do lado de lá, estava sempre muito mal disposto e muito enervado, respondia mal aos clientes, mandava as chávenas, e o meu avô houve um dia que resolveu entrar e observá-lo um pouco e depois dizer: de facto, está mesmo chateado, estou a ver que está mesmo cansado e chateado, isto é difícil, as pessoas não reconhecem o seu trabalho, está aqui desde as 7 da manhã. E o senhor mudou a cara, sentiu-se nele ouvido, compreendido, e passou a ter um sítio, um espaço para desabafar e falar de si, não do outro que quer um abatanado e o outro que quer e que está em pressa para se ir embora, mas dele também. E, portanto, passou a ter um especial apreço pelo meu avô, e este há de ter sido um de muitas pessoas, e o meu tio também era assim, pessoas que gostam de outros e que gostam de conversar e de estar com as pessoas, e eu acho que ele tinha essa capacidade de estar e de ouvir e de escutar o outro. Se calhar passou para si também essa capacidade. Tem dias que eu não tenho isto para toda a gente nem a toda a hora. E agora trabalho isso, mas não significa que consiga fazer a tempo inteiro. Muito bem. Então, 3 filhos, um casamento longo, ao contrário da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó. Não, a minha avó teve casada há 30 anos, como eu. É vegetariana. Recentemente fez ainda outras escolhas ao nível alimentar. Porquê estas escolhas de vida um pouco fora daquilo que é o comum? Qual é o objetivo destas escolhas de ter uma vida saudável? As caminhadas, por exemplo, faz uma coisa interessantíssima que são as reuniões a caminhar. Porquê que escolhe este estilo de vida? Sim. Acho que há alguma coisa em mim que me puxa para o bem-estar e para a natureza, para a ecologia, para o que fizer sentido para nós e para o planeta, faço de uma maneira natural. Obviamente tendo uma grande pegada, como todos os humanos que estão no mundo ocidental, portanto tenho uma grande pegada, mas tudo aquilo que eu possa fazer para... sinto-me bem comigo e gosto disso. A parte de ser vegetariana aconteceu quando comecei a ter filhos e parava no talho e eles me começavam a perguntar: o que é isto? Eu, é um coelho, é um frango, e estava ali morto. E portanto eu naturalmente ao fim do 3º filho resolvi que não queria mais matar para me alimentar. Acho que há, arranco os vegetais, mas não mato animais para comer. E portanto foi uma questão de mudança de mentalidade e assim estou há 16 anos e estou aqui, estou-me a mexer, portanto acho que dá. Depois mais recentemente não beber álcool ou não beber café, porque sinto que são coisas que alteram ou podem alterar o nosso estado e não é obrigatório. Acho que há outras coisas que podem ser mais saudáveis. O caminhar puxa-me, gosto, preciso, até porque eu estou muitas horas sentada, não é? Nós trabalhamos sempre muito à frente do computador e o facto de eu morar no campo puxou-me para... E porque está provado, e há estudos que não sou eu que digo, que quando se está a caminhar, o organismo é muito mais criativo, nós temos mais abertura, nós temos mais ideias e tenho mais capacidade de escutar o outro e de resolver assuntos. E depois venho para o computador e escrevo o que for preciso, mas isso ajuda-me imenso. Tanto que tenho uma marca que é Walking Coaching, em que eu posso fazer coaching. Eu estou aqui a caminhar no meu sítio e qualquer pessoa do mundo pode estar numa sessão de coaching comigo, a fazer cada um no seu jardim, ou pode ser à volta da sala, se for pandemia. E a reflexão é mais profunda. Mas e isso começou por algum medo que tenha? Por exemplo, esses cuidados com a saúde? Tem medo de adoecer? Não, eu tenho... comecei a perceber-me que há uma grande probabilidade de viver até aos 100 anos. A minha avó viveu até aos 90, a longevidade está a aumentar, não é? A esperança média de vida, principalmente das mulheres, está a aumentar, e eu pensei, bem, se eu vou ter que lá chegar, porque há uma grande probabilidade de estar viva, não me apetece estar toda torta, não é? Eu não sei como é que vai acontecer, mas aquilo que eu possa antecipar e ajudar para lá chegar bem, eu gostava. A minha avó, no dia anterior a morrer, estava a arranjar o jardim. Eu prefiro assim, não é? Depois pronto, tinha um coração fraquinho e apagou-se. Eu prefiro isso, e a minha mãe também diz a mesma coisa, que é, eu não quero dar trabalho a ninguém. Por exemplo, a minha avó pagou um lar de comércio no Porto, para onde nunca foi, porque não queria dar trabalho a ninguém. Eu acho que há esta lógica da pessoa ser autónoma e independente até morrer, e eu tenho essa noção que há uma grande probabilidade de eu precisar de estar ativa, portanto
quer estar bem, se é ativa, então que esteja bem. E depois assim, também eu tive uma pré-menopausa ao final do terceiro filho, que agora fala-se, finalmente começa-se a falar da perimenopausa e da menopausa. Portanto, eu há 16 anos, alguma coisa aconteceu no meu organismo, provavelmente ter 3 filhos e uma empresa, que há de ter sido um bocadinho demais para o meu organismo. Além de que eu era desportista, enquanto tive a empresa e os filhos nos primeiros 10 anos, resolvi erradamente parar tudo o que era físico. Portanto, o meu organismo há de me ter dito, não sei, não sou especialista, mas há de me ter dito que eu exagerei. E, portanto, isso também dá uma consciência de que há aqui um risco grave, quer dizer, ou tomas conta do teu veículo, ou como é que tu queres ser boa a pensar e a desenvolver coisas se não tomares conta da locomotiva. E por isso assim, e não sou focada o tempo inteiro e faço disparates, mas tento compensá-los. O que é inspira hoje em dia? Inspira-me tanta coisa. Hoje em dia inspira-me os meus filhos, porque adoro todas as fases do crescimento deles e acho muito giro quando agora há conversas ao jantar e a ouvir as suas posições e opiniões distintas e diferentes, não é? Estarem ali uns seres autónomos e pensantes é muito giro. E isso eu tenho imensa curiosidade e gosto das outras gerações e da novidade e da diferença. Inspiram-me pessoas diferentes, inspira-me criatividade, inspira-me imensa a arte e a cultura e a serenidade e a calma, tudo isso me inspira, o respirar, às vezes coisas muito simples, as coisas mais simples são as que eu mais gosto, ler um pouco, caminhar um pouco, tudo o que não precise de grande coisa e que sejamos só nós é muito bom. Muito bem, e para terminar, se só tivesse uma escolha, qual seria? A minha escolha são os meus filhos, isso aí não tenho dúvida nenhuma. Sinto que as mulheres antes de mim fizeram essa escolha e eu estou aqui porque tive umas mulheres de garra que agarraram nos filhos e é a mesma coisa. É agarrar neles e estar onde for preciso. E sair da frente também. Muito obrigada. Muito obrigada. Bons estão frios.